perguntaram se teria como se fazer, se existe fazer orixá errado. Então, existe sim fazer orixá errado. Olá, meu nome é Moncler, eu sou de Airá, do Palácio de Ansan, sou do Nagô. Uma coisa que está acontecendo muito ultimamente é pessoas usando ideias e ideais de outros cultos para justificar coisas dentro do candomblé. O que não é correto. Um candomblé é candomblé, Ifá é Ifá, e religião tradicional iorubá é religião tradicional iorubá. Não tem por que a gente ficar misturando essas coisas. É claro que algumas coisas elas são interligadas umas nas outras, até porque se trata de culto aos orixás. Mas nem tudo que se faz em uma cultura se usa em outra. Então a gente precisa ter essa noção. E uma pergunta que estava recorrente, né, pra gente existe orixá errado? Existe orixá feito errado? Eu vou falar dentro da ótica do que eu conheço e do que eu tenho desenvolvido todos esses anos. É claro que existe orixá errado para uma pessoa. Já dizia Raul Seixas, o que eu como a prato pleno para você pode ser um veneno. E é essa a verdade. Então vamos colocar assim, Ori. Por que eu tento justificar dessa forma? Ori, a gente tem um Ori onde a gente cultua orixá, onde a gente cultua essa força, essa divindade. Aí eu chego do nada e o orixá que está ligado àquele Ori, aquela pessoa, é o orixá Iemanjá, por exemplo. Aí eu chego e de repente, ou por eu não ter conhecimento, ou por invenção mesmo, ou por marmotagem, ou por seja lá o que for, e falo para a pessoa: olha, você é filho de Obaloaê e a pessoa é filha de Iemanjá. Aí como é que eu vou fazer para trazer a energia de Iemanjá, sendo que eu estou falando para a pessoa que a pessoa é de Obaloaê? Ou seja, vamos deixar um pouco mais claro. O Ori da pessoa, vamos colocar como se o Ori fosse isso aqui, um recipiente. Nós estamos aqui. Aí cada pessoa tem um recipiente desse de uma cor, e de um formato, e de um tamanho. O desse é desse tamanho aqui. Que ele é feito para receber energias de Iemanjá. Mas eu, por meu ego, por minha vontade, e porque eu quero um orixá que eu ainda não tenho na minha casa, que é o que acontece muito. Eu não tenho Obaloaê, então eu vou pôr essa pessoa. Aí eu chego e pego o Obaloaê, que é o Obaloaê isso aqui, e falo assim, vou colocar para essa pessoa. Aí eu começo a colocar. Coloco. Ó, opa, ó. Não deu. E aí, o que a gente faz? A gente deixa pra lá, não tem problema não, fica assim mesmo. E é isso que acontece. Cada Ori tem a propriedade de receber o que é para aquele Ori. Ele é formatado, ele é feito, ele é modelado para aquele orixá. Pelo menos é o que se acreditava antes. Já cansei de ver pessoas que fizeram orixá errado, sim, e tiveram que depois corrigir e ficaram tratando este orixá errado pelo resto da vida. Fora as consequências que foi atingindo a pessoa durante um certo período. Então, existe sim orixá errado para certos oris.
Não é qualquer orixá, ai, porque orixá é tudo de bom, orixá é ótimo, então qualquer orixá que você colocar, orixá nunca vai fazer isso. Não acreditem nisso, isso no culto iorubá, em outras coisas, no culto, na religião tradicional iorubá, no Ifá, em outras coisas é de outra forma. Eles enxergam o mundo, eles têm outra ótica de mundo. Nós temos outra ótica. Então nós temos que seguir a nossa ótica e a nossa tradição. Então existe sim orixá errado. Não tem como um ori, por exemplo, que é desse tamanho, conseguir segurar 1 litro de elementos, de água aqui no caso, que seria o ori. Não tem como ele conseguir segurar isso. Até porque, vamos supor que isso aqui, ó, que está aqui nesse resto do copo, fosse um orixá, esse pouquinho. Vamos dizer que isso aqui fosse Nanã. É só um exemplo. Então isso aqui é Nanã. Aí eu tenho um recipiente desse tamanho. Eu coloco o Nanã ali naquele recipiente, naquele ori, e fica faltando tudo aquilo. Eu vou preencher com o quê? Com coisa que eu quiser da minha cabeça? É óbvio que não. Então, por isso que devemos ser realistas dentro da realidade do candomblé, de como ele foi feito aqui, de como a gente cultua esse candomblé aqui. Tudo tem um porquê. Um ori é ligado a um orixá, tem um porquê. Um orixá é ligado a uma certa pessoa, um ori, tem um porquê. A gente não pode passar por cima disso e achar que é o que a gente quer e é o que é melhor para a pessoa. Ah, eu vou levar, a pessoa é de Yansan, aí eu vou e falo assim, eu vou colocar o Oxum na vida dessa pessoa, para essa pessoa conseguir, porque ela está reclamando de problemas no relacionamento. Não faz um mínimo sentido. Eu posso resolver os problemas de relacionamento dela com o Oxum? Claro que eu posso resolver com o Oxum, mas eu não preciso colocar o Oxum na vida dela. É o cúmulo do absurdo esse tipo de coisa. Eu coloco o orixá que realmente o ori dela pede, que o ori dela nasceu para receber. Eu não posso alterar isso. Eu não sou onipotente a esse ponto. Isso é prepotência, arrogância dentro do nosso culto. Em outras tradições, se fazem assim, eu respeito. Mas dentro da nossa tradição, não funciona. Até porque mesmo o orixá em si, quando você tem dúvida, tem várias coisas que você pode fazer. Tem um jogo de alobaça, tem um jogo de várias coisas que você pode fazer no pé de um orixá para você confirmar aquele orixá, para você saber o que você está fazendo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu procuro, até pelo meu conhecimento que eu tive, pela vivência, etc., eu procuro confirmar 2, 3 vezes. É o que o orixá diz, não é o que você quer. Não é o que você quer para sua casa. Orixás raros, orixás difíceis, orixás que eu ainda não tenho. Não funciona dessa forma, Babalorixá. Trabalhe corretamente, Babalorixá e Alorixá. Faça isso de uma forma correta. É vidas humanas, vidas espirituais que você está zelando. Então você tem um dever e você tem que ter... ser uma pessoa centrada, você tem que ter a cabeça muito bem, muito boa, para você distinguir o que é um aviso e o que é uma caída realmente de ori, de orixá, que está falando naquele ori daquela pessoa. É normal por aí as pessoas trocarem os orixás e quererem fazer da forma que eles querem? Antigamente não era tanto, não. Hoje eu estou vendo muito mais recorrente esse tipo de coisa. O que me apavora bastante, porque antigamente, quando errava, a gente trabalha realmente com caminhos, qualidades e etc. E às vezes errava-se, era uma qualidade, era uma coisa pequena, que se arrumava as coisas pequenas. Agora eu estou vendo pessoas sendo iniciadas para orixás, além de ser iniciada de uma forma muito superficial, ainda serem iniciadas para orixás que não tinham nada a ver com o que a pessoa deveria ter, o orixá no ori dela. Então isso causa um sério problema. A arrogância, né, das pessoas é que causa esse tipo de problema. E acaba levando a pessoa
para outro local, ela sai, ela vai buscar outra casa, vai buscar outra religião, vai buscar outra coisa, porque ela não está se sentindo bem, ela não se sentiu acolhida, porque o orixá dela não acolheu ela ainda. O orixá dela nem chegou perto do ori. E às vezes as pessoas erram tão feio assim, que às vezes não tem como se remediar. E aí cabe se fazer uma nova iniciação, sim. Ah, mas eu já fui iniciado e só se nasce uma vez. Então, paciência. Tem coisas que realmente dá para se arrumar. Dá para se arrumar. Orixás que de repente que são trocados, que dá para se arrumar. E alguns babalorixás e algumas yalorixás sabem do que eu estou falando. Mas tem outros que é muito ruim de se tentar se arrumar. Quando é colocado no ori, no caminho de alguém, a gente tirar aquele orixá, a gente refazer as coisas, construir a vida espiritual dela, construir novamente tudo isso, é um trabalho imenso. Essas coisas de orixá, de você ver o orixá, de você tentar confirmar esse orixá, são feitas durante vários períodos. Durante os períodos que a pessoa está sendo atendida por você, durante o período que essa pessoa está no processo de abianato, de abian, durante o período do obori, durante o período da sua feitura, da sua iniciação. E ainda tem gente que poderia, teve todas essas chances de verificar, mas não verifica porque ele quer aquele orixá dentro do axé dele. Ele quer um orixá diferente, ele quer um orixá que é mais raro, porque não existe isso, mas eles acham que é. Ele quer um orixá que ele ainda não tem, para ele completar o xirê dele, é o ego falando. Comigo não. E na minha tradição, não. Na minha tradição, eu vejo muita gente que às vezes tem 5 filhos de Oiá, mas eles são de Oiá. 6 filhos de Xangô, são de Xangô. Entendeu? Não vai inventar só porque ele não quer mais filho daquele orixá dentro da casa dele. Quanto mais filhos de um orixá você tiver na sua casa, axé. É axé daquele orixá. Aquele orixá está se mostrando presente até na vida do seu terreiro, na vida religiosa. O seu terreiro tem uma vida religiosa. Assim como você tem uma vida religiosa, o seu terreiro tem uma vida religiosa. Ele é uma estrutura viva. Um terreiro é uma estrutura viva. Uma casa de candomblé é uma estrutura viva. E ela se move conforme os orixás querem. Não é a gente que decide que orixás vai fazer parte. E sim o orixá, o próprio orixá. Verifique com Opi, verifique com a Lobaça, verifiquem com várias coisas para se colocar um orixá na vida da pessoa, principalmente se tem coisas negativas na vida da pessoa, que às vezes muitas pessoas têm, a gente tem que tirar. Então isso pode trazer outros orixás para aquela vida espiritual daquela pessoa. Então temos que ter muito cuidado. E cuidar de orixá corretamente é o mínimo que nós devemos fazer. Ah, orixá é bom. Sim, orixá é bom. Mas é bom para cada um. Como eu fiz a analogia do copo. Como eu fiz aqui. Então, cada ori tem um tamanho, uma frequência, tudo isso que vai receber uma energia. Não adianta eu tentar colocar outra energia. É a mesma coisa que eu pegar uma tomada normal de casa e tentar fazer passar ali naquela tomada normal de casa de energia uma voltagem extremamente grande. Uma hora vai acontecer algo que vai dar ruim, vai explodir, vai pegar fogo, vai fazer alguma coisa. Então, algo vai acontecer de ruim na vida daquela pessoa e aquela vida não vai andar. Antigamente as pessoas erravam mais qualidades, hoje em dia estão errando muito feio. Errando assim totalmente o orixá, que não tem nem caminhos para estar junto, mas as pessoas estão colocando esses orixás. E é uma pena. Então é isso, existe sim fazer orixá, fazer santo errado. Colofé, Motumbá,
Mucuyu. Axé.